vamos trazer uma reportagem completa agora sobre esse caso. Eu quero que você que está agora acompanhando o nosso Tá Na Hora, não tire os olhos, porque esse sim é o programa da verdade e roda pro Brasil. Um crime registrado por câmeras de segurança. Tecnologia que pode ajudar a esclarecer a dinâmica de um assassinato brutal em plena luz do dia. Relatos que devem levar a polícia até os criminosos que mataram o empresário Vinícius Lopes Gritzbach. O Tá Na Hora teve acesso às câmeras de segurança do posto de combustível em que os 4 policiais, contratados para fazer a segurança do delator do PCC, pararam para esperar o desembarque do empresário. O grupo de seguranças que iria receber Vinícius no aeroporto estava em 2 carros. O primeiro carro a chegar foi este preto. Nele estavam o filho e o sobrinho de Vinícius e mais 2 seguranças. Pelo registro das câmeras, eram 2h58 da tarde, quando o veículo estaciona na loja de conveniência. 3 minutos depois, os meninos desceram e entraram na loja. Às 13h08 da tarde, o segundo carro chegou. Eles passam pela cancela e estacionam o veículo. Nele estão mais 2 policiais, também seguranças de Vinícius. Logo em seguida, eles descem e seguem em direção à loja de conveniência, onde já estão os outros policiais e os parentes do empresário. Dentro do estabelecimento, os seguranças param em frente a um balcão e decidem o que vão comer. Depois vão para uma mesa. Nesse meio tempo, o carro com o filho e o sobrinho sai em direção ao aeroporto. 20 minutos depois, os seguranças que estavam no carro branco já aparecem do lado de fora da loja. Eles entram no carro, mas aparentemente o veículo não dá partida. Logo em seguida, um deles sai do carro e abre o capô. Ele parece mexer no motor, mas mesmo assim a caminhonete não sai do lugar. Este veículo vai ficar no estacionamento pelo menos mais 2 horas. Menos de 20 minutos depois de deixar o posto, o carro preto, que levava o filho e o sobrinho de Vinícius, volta ao local. Um dos seguranças desce e permanece junto com os outros 2 que estão no carro branco. Às 13h45 da tarde, o carro preto volta ao aeroporto, mas agora com apenas um segurança e os parentes de Vinícius. O policial que estava dirigindo disse que manobrava o carro na área do aeroporto quando ouviu os estampidos. Era a execução de Vinícius. Ele sai do saguão com o motorista, um segurança e a namorada. Quando chega na ilha central, o grupo é surpreendido por 2 bandidos que saem de um carro preto e efetuam os disparos. Vinícius é morto com pelo menos 10 tiros. Todos correm, inclusive a namorada, que atravessa a rua carregando uma mala e parece estar em estado de choque, sem reação. De volta ao posto às 4h05 da tarde, o filho de Vinícius liga para um dos policiais avisando sobre o crime. Os 3 policiais aparecem tentando pegar um táxi, mas não conseguem. Eles voltam para a loja de conveniência e pedem ajuda. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, um segurança do local se oferece para levá-los. Eles correm até o carro que segue para o aeroporto. Quase 2 horas depois, viaturas da polícia aparecem no local. O Tá Na Hora teve acesso com exclusividade ao conteúdo do depoimento da namorada de Vinícius Gritzbach. Ela revela detalhes inéditos do que aconteceu durante a viagem e logo após a execução. A partir de agora, vamos narrar exatamente como é descrito no documento registrado com os depoimentos da mulher. Maria Helena Paiva Antunes disse que conheceu Antônio Vinícius há cerca de 1 ano e meio por meio do Instagram e que logo que se conheceram, iniciaram um relacionamento amoroso. Declarou que durante esse tempo ouviu Antônio Vinícius conversando ao telefone, dizendo que recebia ameaças de morte por mensagem eletrônica, mas que ela mesma
nunca recebeu qualquer ameaça e que há cerca de um mês planejou a viagem até Alagoas com Vinícius. No dia 1º de novembro, ela viajou com Antônio Vinícius para Maceió, juntamente com 2 seguranças dele. Ela relatou que na quarta-feira passada estava jantando com Vinícius em São Miguel dos Milagres, quando ele comentou que teria visto no local um homem muito parecido com um dos que o ameaçavam. Depois ele teria dito que poderia ter se enganado, já que o homem em questão não estava fumando e o homem que o ameaçava fumava demasiadamente. Entre terça e quarta-feira passada, Maria Helena conta que ouviu Antônio Vinícius conversar ao telefone com uma pessoa que ele devia dinheiro. Posteriormente, ele determinou que os seguranças fossem até Maceió buscar algumas joias que seriam parte do pagamento dessa dívida. A escolta de Antônio Vinícius ficou em uma pousada. Maria Helena e ele ficaram em outra. Antes de voltar para São Paulo, a declarante disse que Antônio Vinícius colocou um porta-joias dentro da bolsa de mão dela. Saíram do hotel às 8h35 da manhã e pegaram um transfer até o aeroporto. Todos embarcaram no voo e retornaram para São Paulo. A declarante disse que sabia que no aeroporto em São Paulo, 2 seguranças estariam os esperando, mas não tinham conhecimento dos demais. No desembarque, todos ficaram juntos aguardando a chegada da bagagem e que, após pegarem as malas, saíram os 4 juntos, estando os seguranças poucos passos à frente. Em seguida, eles saíram de dentro do aeroporto em direção ao estacionamento e, quando estavam no canteiro central, Antônio Vinícius estava a poucos passos dela. Disse ainda que apenas começou a ouvir diversos disparos de arma de fogo em direção a Antônio Vinícius e que viu ele cair, mas mesmo assim os disparos continuaram. Maria Helena Paiva Antunes disse que após o crime sentou no canteiro central e o segurança permaneceu em pé ao seu lado. E que neste momento chegou um terceiro indivíduo que ela não conhecia, se apresentou como sobrinho de Antônio Vinícius e deixou ao lado dela uma mochila preta. O segurança então teria colocado as outras bagagens e levado embora. Ela e o segurança deixaram o aeroporto em um táxi rumo à casa de Vinícius, mas, segundo a namorada do delator do PCC, no caminho recebeu uma ligação telefônica da esposa de Antônio Vinícius para que todos se encontrassem na casa de um antigo amigo da família. Todos foram diretamente para lá. Já na casa, o segurança conversou com as pessoas presentes e se retirou do local. Depois disso, ela, a declarante, foi chamada por uma delegada para conversar e soube da necessidade de comparecer ao DHPP. Vinícius tinha viajado para Maceió com a namorada e 2 seguranças. Ele teria aproveitado para receber uma dívida e voltou com joias avaliadas em mais de R$1 milhão na bagagem. A lista do que ele trazia impressiona. São brincos, colares, pulseiras e anéis que ostentam as marcas mais famosas do ramo. Antônio Vinícius era um corretor de imóveis de luxo, acusado de lavar dinheiro de traficantes de drogas da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter mandado matar o traficante Anselmo Fausta, o Cara Preta, homem forte da facção, executado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em dezembro de 2021. Na emboscada, Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue, também foi morto. A justiça mandou o empresário a júri popular, mas a data do julgamento não chegou a ser marcada. Desde então, Vinícius voltou a ficar na mira da facção. Na noite de Natal do ano passado, sofreu um atentado. Um tiro disparado de um prédio vizinho atingiu a janela do luxuoso apartamento dele na Zona Leste. No início do ano, o empresário fez uma delação premiada e deu detalhes a promotores de justiça sobre a lavagem de dinheiro do PCC. Ele chegou a pedir mais segurança durante um dos depoimentos, mas se recusou a participar do programa de proteção a testemunhas, pois não queria abandonar a vida luxuosa. Cada vez mais eu preciso de mais segurança, então eu precisava de um amparo de vocês também
do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje aqui. Vocês vão